Oi pessoal, estamos aqui em ritmo junino, né? Para começar mais uma aula, para lembrar vocês que as fogueiras estão aí, mas elas não podem ser acesas devido à fumaça e que a gente pode comer um milhinho e ir estudando lá na frente do computador sem problema nenhum. Vamos adequar a nossa realidade e vamos dar um show de aprendizado, certo? Nossa aula de hoje é a aula 4 no canal, tá bom? E nós vamos trabalhar o conteúdo do capítulo 9, concordância nominal, ok? A língua portuguesa faz uso de um mecanismo de concordância para marcar formalmente as relações de determinação ou dependência morfossintática existentes entre os constituintes dos sintagmas nominais. Concordância nominal é a que faz, em gênero e número, entre o artigo, pronome e o numeral, ou o adjetivo e o substantivo a que se referem. Ela é definida por regras que têm como referência o padrão culto da língua portuguesa. Simples, o que foi que você disse aí? Simples, a concordância nominal é quem vai ditar como cada palavra vai se posicionar com relação a gênero, número e pessoa. Eu não posso dizer, menino, bonita, falou ou verdade. Por que eu não posso dizer isso? Porque a concordância nominal não deixa. Ela diz que se o substantivo é feminino, o artigo tem que ir para o feminino. Se o substantivo está no plural, o artigo tem que concordar com o substantivo e o adjetivo também, tá? Então, é isso que a gente vai entender agora no decorrer dessa aula com relação a essas regras, ok? Prosseguindo. Trouxe aqui uma charge para a gente esclarecer um pouquinho que tem. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? O Senhor é quem sabe. Eu nunca vi. Aí também a gente vai ter a questão da ambiguidade, do duplo sentido, né? Da interpretação. Ok? Vamos lá. Regra geral. Concordam em gênero e número com os substantivos a que se referem. Os adjetivos, pronomes, artigos, numerais e particípios concordam em gênero e número com o substantivo, pronome ou numeral que determinam o que eu estava dizendo no início. Os adjetivos, os artigos e os pronomes vão concordar em gênero e número com o termo ao qual eles se relacionam. Vejam aqui o exemplo. Este carro quebrado. Este se relaciona a carro, por isso que está no masculino e no singular, porque se fosse no carro estivesse no plural, estes iria para o plural, né? Quebrado também no masculino e no singular é o particípio, forma nominal terminada em ado. A gente viu lá na outra aula as formas nominais, é só dar uma relembrada. E continua no masculino, está no masculino também porque concorda com carro, que é a nossa palavra núcleo. Estas televisões quebradas. Agora eu mudei o substantivo. Ele é feminino e está no plural. Consequentemente, as palavras que se correlacionarem com ele terão que ser feminina e estarem no plural, certo? Concordância gramatical. O adjetivo concorda com os dois substantivos. Concordância atrativa. O adjetivo concorda com o mais próximo. Isso acontece quando mais de um vocábulo é determinado. Certo? Professora, eu não entendi. Explica de novo. Vejam aqui o exemplo. O carro e a televisão novos. Percebam que eu tenho dois substantivos. Eu tenho o carro e tenho a televisão. E percebam que esses substantivos, eles vêm acompanhados de artigos, que são os seus determinantes. Eles estão sendo determinados, certo? Então, quais são as regras que nós temos aqui? A concordância gramatical pode ser gramatical, ou seja, concordar com os dois, ou pode ser atrativa, concordar com o mais próximo do adjetivo. Certo? Aí, nesse caso, o carro e a televisão novos, a concordância é gramatical. Por que, professora, a concordância é gramatical? Porque ela está concordando com os dois, por isso vai para o masculino. A gente viu que sempre, vocês já viram, né, antes, que sempre que nós tivermos dois substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo que vai caracterizá-los tende a ir para o masculino devido à concordância gramatical. Mas essa concordância pode ser atrativa devido ao determinante.
Ou seja, eu posso usar o adjetivo para caracterizar o termo mais próximo a ele, o último termo no caso. Os substantivos de gêneros diferentes. O adjetivo fica no masculino, tá? Eu tenho substantivos de gêneros diferentes. O carro e a televisão novos, o filme e a novela bons. O adjetivo fica no masculino, a não ser que eu opte por a concordância gramatical. Mas a concordância gramatical só vai acontecer se aparecer determinantes, tá? Se não aparecer, a concordância atrativa aqui só vai acontecer se aparecer os determinantes. Se não aparecer, aí a gente mantém o adjetivo na concordância gramatical, concordando com os dois de uma vez só. Quarto caso, substantivo determinado por mais de um adjetivo. O que é que acontece? Os adjetivos concordam com o substantivo. O filme novo e especial, os filmes novos e especiais. Eu tenho dois adjetivos caracterizando um único substantivo. Mas isso não importa, eu posso ter 1000 adjetivos. Eles vão Eles vão concordar com o substantivo. Se ele estiver no singular e no masculino, os adjetivos ficam no singular e no masculino. Se ele estiver no plural ou no feminino, como as novelas novas e especiais, aí ele iria para o masculino, para o plural e para o feminino também, tá bom? Então, nesse caso, vai independer a quantidade de adjetivos. É bom, é necessário, é proibido, é preciso. Às vezes a gente tem aquela dúvida. Eu não sei quando é que eu uso é proibida ou quando eu uso é proibido. É bom, ok, mas é necessário ou é necessário? Eu não sei, professora, quando usar. Então, o que é que acontece? Se o sujeito estiver sentido genérico, fica no masculino. Se o sujeito for precedido de artigo ou determinante, há variação. Como assim, professora? Se eu disser cerveja é bom, percebam que cerveja não tem nenhum determinante. Cerveja é bom, então fica no masculino. Mas se eu coloco na frente o determinante, a cerveja é boa. Por que a cerveja é boa? Porque o a agora é o determinante desse termo. Então, sempre que aparecer o determinante, aí essas expressões vão concordar com o determinante, tá? É proibido entrada. Por que eu não disse é proibida a entrada? Porque não tem determinante aqui, só que agora tem. É proibida a entrada. Então, quando aparecer o artigo, a palavrinha proibida vai para o feminino. Coragem é necessário. De novo, masculino porque não há determinante. Mas quando eu digo a coragem é necessária, aí eu vou precisar colocar no feminino devido à presença do artigo a aqui no início. Beleza, gente? Tá dando para vocês acompanharem tranquilamente? Eu espero que sim. Qualquer coisa, tiramos as dúvidas na aula ao vivo, tá? Prosseguindo. O sexto caso é bastante, meio, pouco, muito, caro, barato, longe, sério, alto, só. Quem nunca falou assim, eu tô meia chateada, e uma pessoa falou, meia? Aí você ficou sem entender o porquê de ter sido corrigido. Vamos saber agora o porquê disso acontecer. Quando o adjetivo será variável e quando o advérbio será invariável? Ainda não entendi, professora. Quando tiver a função de caracterizar, é variável, aí vai para o feminino e para o plural. Mas quando não tiver a função de caracterizar, estiver indicando uma circunstância, quando eu digo assim, eu estou meia cansada, eu estou falando do meu estado, do meu modo, como eu estou hoje. Então é um advérbio. Se é um advérbio, é invariável. Por isso eu não posso dizer eu estou meia cansadinha, eu estou meia chateada. Por isso eu tenho que dizer eu estou meio cansada, meio chateada. Porque eu estou falando aqui de um advérbio, certo? Então, quando o advérbio, a palavra meio estiver indicando circunstância de modo,
estiver mostrando como você está, ela vai ter função de advérbio, logo ela é invariável, tá? Ó, há bastantes razões para ficarmos aqui. As pessoas trabalharam bastante. Vejam que aqui, esse bastantes é um adjetivo, porque está caracterizando quem? Razões. Por isso que ele vai para o plural. Função de adjetivo é variável. Mas aqui ele está intensificando trabalham, que é o verbo. Então, se ele intensifica o verbo, ele não tem função de adjetivo, porque o adjetivo se relaciona ao substantivo. E o advérbio se relaciona ao verbo. Quando ele for advérbio, ele é invariável, então ele fica no singular. Estou meio apaixonada. Esse meio indica o sentimento, o modo como eu estou, meio apaixonada. É 12:30. Por que aqui eu usei o meia? Porque eu estou falando da metade da hora. Que também o meio vai funcionar, pode funcionar como quantidade, tá? Estou falando da metade da hora. É 12:30. Meia hora, no caso, né? A entrada é cara. Porque aqui vai ser cara, porque a gente está caracterizando a entrada. A entrada custa caro, agora vai ficar caro porque está se relacionando ao verbo e aí vai ter função de advérbio e os advérbios são invariáveis. Então, gente, essa regra aqui é só para que vocês entendam que os advérbios sempre serão invariáveis. Então, quando bastante, meio, pouco, muito, caro, longe, sério, alto e só estiverem com função de advérbio, ou seja, indicando alguma circunstância de tempo, de modo, de lugar e dentre outras, eles serão invariáveis. Porém, quando eles estiverem juntos do substantivo, caracterizando esse substantivo, exercerão função de adjetivo e aí serão variáveis, certo? Prosseguindo. 7ª regra. Anexo incluso obrigado, mesmo e próprio. Quem nunca disse assim, obrigado? Aí uma pessoa olhou e disse, menina, diz obrigada. E você? Não entendi, professora, muito bem, porque menina diz obrigada. Mas todo mundo diz obrigado? Foi o que aconteceu aqui. São adjetivos e concordam com o substantivo a que se referem. Cadê o exemplo do obrigado? Eu coloquei? Não, eu não coloquei. Mas é importante destacar que sempre que uma mulher estiver falando, ela vai falar obrigada. Porque é ela que está agradecendo. Se refere à pessoa dela, que é uma pessoa feminina. Quando for um homem que estiver falando, ele vai usar obrigado. Por isso que meninas usam obrigada, meninos usam obrigado, certo? Aqui os exemplos, ó. As fotos vão anexas ao e-mail. O slide vai anexo ao e-mail. Percebam que anexas concorda com fotos, que é feminino, e anexo vai concordar com slide masculino. As passagens estão inclusas, concorda com passagens, feminino. Os ônibus estão inclusos. Os bônus estão inclusos, masculino, porque concorda com ônibus. Ele mesmo comprou o carro. Mesmo porque concorda com ele, ela mesma comprou o carro, mesma porque concorda com ela. Então, esses termos aqui são adjetivos e concordam com o substantivo a que se referem. Ok? Prosseguindo. Menos, alerta e pseudo. Seja menos. A gente até já vê no Instagram, né? Essa expressão. Mas eles são invariáveis. Não tem flexão nem de gênero nem de número, tá? Então não existe essa de seja menos. É seja menos e acabou, tá? Estou com menos trabalho hoje. Estou com menos programa hoje. Os alunos ficaram alerta. O bombeiro ficou alerta. Ok, eles são invariáveis, não vão modificar. Então nada de seja menos, pelo amor de Deus. Possível. Só varia se houver determinantes. O, as ou os no plural. Se o determinante estiver no singular, ele vai permanecer no singular. Ó.
Vencia obstáculos mais difíceis possível. Vencia obstáculos os mais difíceis possíveis. Por que ficou possíveis? Porque tem o determinante os aqui, que caracteriza obstáculos. Procurava cavalos o mais velozes possível. O está no singular. O possível só vai variar se o artigo, né, o determinante estiver no plural. Então ele permanece igual porque o aqui está no singular. Procurava cavalos os mais velozes possíveis. Então esse os possíveis aqui está no plural porque esse determinante os aqui está no plural e é ele que manda nessa história. Se ele estiver no plural, o possível vai para o plural. O possível vai para o plural. Se ele estiver no singular, vai continuar no singular. E X, certo? Bom, gente, viva São João para vocês. Nos vemos em breve e por Nossa Senhora, por São João que está chegando, não deixem de fazer o exercício de fixação, beleza? Até mais!